Gravo este relato aos 57 anos, sentado num apartamento conjugado em Copacabana, desses que tem a cama a 3 passos do fogão. Minha nova realidade que ainda me parece um pesadelo do qual não consigo despertar. Vez ou outra olho pela janela estreita e vejo ao longe o prédio da joalheria que um dia foi minha. Ou melhor, dos Vasconcelos, como faziam questão de dizer nas reuniões de família. Família. Que palavra mais obsoleta para mim agora. Tenho 2 filhos que não me dirigem a palavra há 7 anos. Lucas, meu primogênito, assumiu meu lugar nos negócios. Dizem que está se saindo melhor do que eu jamais fui. Marina, minha caçula, casou-se no ano passado. Soube pelo obituário social do jornal. A foto mostrava a Helena, minha ex-mulher, radiante ao lado da nossa filha. O noivo era um jovem promotor. Exatamente o tipo de genro que eu sempre desejei, mas não fui convidado para a cerimônia. Vocês devem estar se perguntando como um homem pode cair tanto. Como alguém pode perder tudo, família, respeito, dinheiro, por uma paixão? Ah, meus amigos, se vocês soubessem como o demônio tem olhos verdes e sorri com a inocência de uma santa. Era março de 2017. Lembro-me como se fosse hoje. A joalheria Vasconcelos completava 75 anos naquele mês. 3 gerações de tradição, como o slogan não cansava de repetir. Meu avô começou com uma pequena loja na Rua do Ouvidor, meu pai expandiu para 3 unidades, e eu, o filho exemplar, transformei em uma rede com 10 lojas espalhadas pelos melhores pontos do Rio. Helena estava organizando uma exposição comemorativa. Precisamos mostrar a história da família, ela dizia, sempre preocupada com as aparências. Tínhamos um acervo considerável de peças antigas, algumas do início do século XX. Foi ela quem sugeriu contratar uma restauradora para recuperar algumas joias específicas para a exposição. Marcelo, a Isabela é muito conceituada no meio. Trabalhou no MASP, fez restaurações importantíssimas. Isabela Santos. O nome que mudaria minha vida para sempre. Ela chegou em uma terça-feira chuvosa. Usava um vestido verde musgo simples que realçava seus olhos da mesma cor. Os cabelos negros, presos em um coque despretensioso, deixavam à mostra um pescoço delgado. Não era uma beleza óbvia, dessas que chamam a atenção imediata. Era algo mais sutil, mais perigoso. Senhor Vasconcelos, ela disse, estendendo a mão com um sorriso. É uma honra trabalhar com peças tão históricas. Sua voz tinha um timbre peculiar, como se cada palavra carregasse um segredo. Na época, eu ainda não sabia que aquela voz seria minha perdição. Designei uma sala especial no mezanino da loja principal para ela trabalhar. Era um espaço reservado, com iluminação adequada e todo o equipamento necessário. Helena aprovara o local. Longe do movimento da loja, mas perto o suficiente para supervisionar, foram suas palavras exatas. Minha rotina, até então metódica, começou a mudar sutilmente. Passei a subir ao mezanino com mais frequência, sempre com alguma desculpa administrativa. Isabela trabalhava concentrada, seus dedos finos manipulando as peças antigas com uma delicadeza hipnótica. Às vezes, ela erguia os olhos e sorria como se soubesse exatamente por que eu estava ali. O senhor gosta de arte, Sr. Vasconcelos? Ela perguntou certo dia. Por favor, me chame de Marcelo, respondi, tentando soar casual. E sim, aprecio arte, embora não entenda muito. A arte é como uma paixão proibida, ela disse, sem desviar os olhos do broche que restaurava. Quanto mais você tenta entender, mais ela te escapa. O segredo é se entregar. Aquela frase ficou martelando em minha cabeça por dias. Se entregar. Há quanto tempo eu não me entregava a algo? Minha vida era uma sucessão de compromissos, reuniões, jantares sociais e aparências a manter. Helena e eu éramos como atores em uma peça bem ensaiada. Dormíamos no mesmo quarto, mas em camas separadas há anos. Por causa do seu ronco, ela justificava para as visitas, com aquele sorriso social que eu conhecia tão bem. Foi numa quinta-feira que tudo começou a desmoronar. Eu havia ficado até mais tarde na loja, como vinha fazendo com frequência. Subi ao mezanino e encontrei Isabela ainda trabalhando, concentrada em um colar Art Nouveau. Já passa das 8, comentei. Não deveria estar em casa.
Ela ergueu os olhos e havia algo diferente neles. Uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes. Às vezes, prefiro ficar aqui. É mais verdadeiro. Sentei-me em uma cadeira próxima, hipnotizado por sua presença. O que há de tão verdadeiro em restaurar joias antigas? Cada peça conta uma história de amor, de traição, de desejo. Ela respondeu, seus dedos acariciando o colar. Olhe este aqui. Foi um presente de um amante para sua amada proibida. Vê estas inscrições? São iniciais. Um amor que precisava se esconder. Como você sabe? Está nos detalhes, Marcelo. Na forma como foi guardado, nas marcas do uso, algumas joias carregam mais pecados que confessionários. Ela se levantou e caminhou até mim. O perfume dela, um misto de jasmim e algo mais selvagem que não sei identificar, invadiu meus sentidos. O senhor já teve algum segredo assim? Algo que precisasse esconder do mundo? Naquele momento, senti como se toda a minha vida fosse um grande segredo. Um homem de 50 anos, respeitável, dono de uma das joalherias mais tradicionais do Rio, pai de família exemplar, e completamente vazio por dentro. Não, respondi, mas minha voz saiu rouca. Ela sorriu, aquele sorriso que eu viria a conhecer tão bem. O sorriso que precedia cada desastre em minha vida. Todos temos segredos, Marcelo. A diferença é que alguns de nós temos coragem de vivê-los. Foi naquela noite que tudo mudou. Não houve beijos, toques ou qualquer coisa física. Foi algo pior. Foi o momento em que percebi que minha vida, até então tão segura e previsível, estava prestes a implodir. Voltei para casa tarde. Helena estava assistindo a um desses programas de decoração na TV, usando sua máscara facial de pepino. Nem ergueu os olhos quando entrei. A restauradora ainda estava lá? Perguntou, com aquele tom de voz que as esposas usam quando já sabem a resposta. Sim, ela é muito dedicada. Dedicada demais, não acha? Ignorei a insinuação e fui para o banheiro. No espelho, um homem de meia idade me encarava. Cabelos grisalhos nas têmporas, algumas rugas ao dos olhos, o início de uma papada que a academia não conseguia disfarçar. Mas havia algo diferente naquela noite. Um brilho nos olhos que há muito não via. O telefone vibrou no meu bolso. Uma mensagem de número desconhecido. A vida é muito curta para vivermos mentiras e... Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em todas as escolhas que me trouxeram até ali. O casamento com Helena aos 25 anos, porque era o que esperavam de mim. Os filhos que vieram no momento programado, como tudo em nossa vida. A empresa que assumi por obrigação, não por paixão. Paixão. Que palavra perigosa para um homem de 50 anos. No dia seguinte, a rotina pareceu ainda mais sufocante. Reunião com fornecedores, almoço com clientes importantes, ligações intermináveis. Mas cada minuto era pontuado pela expectativa de subir ao mezanino. Quando finalmente consegui um momento, encontrei a sala vazia. Sobre a mesa de trabalho, apenas um bilhete. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar. Café Colombo, 17 horas. Deveria ter rasgado aquele papel. Deveria ter ignorado aquele convite velado. Mas, como um homem que ficou tempo demais no deserto, eu estava sedento demais para recusar água, mesmo sabendo que poderia ser veneno. O Café Colombo estava cheio naquela tarde. Isabela estava sentada em uma mesa discreta nos fundos. Usava um vestido branco simples, os cabelos soltos emoldurando seu rosto. Parecia mais jovem assim, mais vulnerável. Pensei que não viria, ela disse quando me sentei. Eu também. Sabe por que escolhi este lugar? Ela perguntou, seus olhos verdes fixos nos meus. Foi aqui que meus avós se conheceram, nos anos 40. Minha avó era casada na época. Deixou tudo por amor. A família nunca a perdoou, mas ela dizia que preferiu 30 anos de amor verdadeiro a uma vida inteira de mentiras confortáveis. Por que está me contando isso? Porque vejo nos seus olhos a mesma coisa que minha avó via no espelho todos os dias antes de tomar sua decisão. Um grito silencioso por liberdade. Naquele momento, uma voz conhecida cortou o ar. Marcelo. Era Beatriz, a esposa do meu sócio minoritário.
Ela nos olhava com uma expressão que misturava surpresa e algo mais, aquele prazer perverso que as pessoas sentem quando descobrem um segredo alheio. Beatriz, que surpresa! Tentei manter a compostura. Esta é Isabela Santos, a restauradora que está trabalhando na exposição comemorativa. Ah, sim, ela respondeu, seu sorriso não alcançando os olhos. Helena me falou sobre ela, não sabia que faziam reuniões fora da joalheria. Na verdade, estávamos discutindo alguns aspectos técnicos das peças. Isabela interveio, sua voz calma e profissional. Mas o estrago estava feito. Sabia que antes do anoitecer, Helena receberia uma ligação preocupada de Beatriz. Depois que Beatriz saiu, Isabela me olhou com uma mistura de diversão e desafio. Agora você tem um segredo de verdade para guardar. Voltei para casa naquela noite com a cabeça girando. Como previsto, Helena me esperava na sala, seus olhos vermelhos denunciando uma tarde de choro e ligações fofoqueiras. Onde você estava? Resolvendo assuntos da loja? Com a restauradora? Helena, não comece. Ela tem idade para ser sua filha, Marcelo. A menção da diferença de idade foi como um tapa. Claro que eu sabia, 28 anos dela contra meus 50. Mas naquela tarde, no café, a idade parecia apenas um número sem importância. Não há nada acontecendo, respondi, mas minha voz soou falsa até para mim. Helena riu, aquela risada amarga que eu nunca tinha ouvido antes. Sabe o que é pior? Que você ainda não fez nada fisicamente, mas já atraiu comigo 1000 vezes em pensamento. Ela estava certa, é claro. A traição já estava consumada em minha mente muito antes de qualquer ato concreto. Naquela noite, deitado em minha cama separada, recebi outra mensagem. Algumas gaiolas são feitas de ouro, mas continuam sendo gaiolas. Quando estiver pronto para voar, me avise. O resto daquela semana foi um exercício de tortura. Durante o dia, tentava manter as aparências. Reuniões, almoços de negócios, conversas superficiais. Mas cada momento era pontuado pela consciência aguda de que Isabela estava no mezanino, trabalhando em suas peças antigas, desenrolando histórias de amores proibidos. Helena passou a aparecer na loja com mais frequência, sempre com alguma desculpa relacionada à exposição comemorativa. Sua presença era como um lembrete constante de tudo que eu deveria valorizar: estabilidade, respeito, tradição. Mas cada vez que eu subia ao mezanino e via Isabela debruçada sobre as peças, algo dentro de mim se rebelava contra todas essas amarras. Foi numa sexta-feira que tudo culminou. Helena havia saído para resolver detalhes do jantar de gala que celebraria os 75 anos da joalheria. Lucas estava em São Paulo, fechando uma nova parceria comercial. Marina, em sua faculdade de Direito, subia ao mezanino no final da tarde. Isabela estava guardando seus instrumentos, se preparando para ir embora. Já está terminando por hoje? Perguntei, tentando soar casual. Depende, ela respondeu, sem se virar. De quê? De você estar pronto para sua primeira lição sobre arte. Ela se virou então, e havia algo diferente em seus olhos. Uma certeza, uma promessa. Que lição seria essa? A de que a verdadeira arte, como a vida, exige coragem. Coragem de destruir para criar algo novo. Ela se aproximou, seu perfume de jasmim envolvendo meus sentidos. E você, Marcelo Vasconcelos, tem coragem? Naquele momento, olhando nos olhos verdes de Isabela, eu soube que minha vida como a conhecia estava prestes a acabar. Cada escolha, cada decisão sensata que havia tomado nos últimos 30 anos parecia se dissolver diante daquela pergunta simples. Tenho medo, admiti, pela primeira vez sendo completamente honesto. O medo é o preço da liberdade, ela sussurrou, mas vale cada centavo. Foi então que ela me beijou. Não um beijo de amor, mas um beijo de destruição. O tipo de beijo que derruba impérios e queima pontes. E eu, Marcelo Vasconcelos, aos 50 anos, o beijo de Isabela tinha gosto de futuro e veneno. Nos dias que se seguiram, minha vida se transformou em uma sucessão de mentiras cada vez mais elaboradas. Para Helena, eram reuniões tardias. Para os funcionários, visitas a fornecedores. Para mim mesmo, tentava justificar que era apenas uma fase, uma última aventura antes de voltar à realidade. Que tolo eu era.
Começamos a nos encontrar em um flat em Ipanema. Era um lugar discreto, decorado com aquele bom gosto impessoal dos apart-hotéis caros. Isabela chegava sempre primeiro. Eu a encontrava sentada na varanda, fumando aqueles cigarros franceses que deixavam um perfume doce no ar. Você parece preocupado hoje, ela disse numa dessas tardes, enquanto eu ajeitava a gravata depois de mais um encontro furtivo. Lucas me perguntou sobre você ontem, respondi. Disse que notou minhas visitas frequentes ao mezanino. Ela riu, aquele riso musical que me enfeitiçava. E o que você respondeu? Que estou interessado em aprender sobre restauração de antiguidades. Não deixa de ser verdade, ela disse, se aproximando para desarrumar minha gravata recém-arrumada. Você está aprendendo a restaurar sua própria vida. Foi nessa época que Helena começou a mudar. O sarcasmo em sua voz deu lugar a um silêncio pesado. Os comentários sobre a dedicada restauradora cessaram. Era como se ela tivesse decidido que ignorar a situação a tornaria menos real. Numa manhã de domingo, durante o café da família, tradição que mantínhamos há décadas, Marina deixou escapar algo que deveria ter me alertado. Pai, a Isabela não é aquela restauradora que trabalhou no caso das joias falsas do Museu Nacional? Senti o café queimar minha garganta. Que história é essa? Li algo na internet. Parece que houve um escândalo alguns anos atrás. Mas deve ser outra pessoa, né? Helena, que até então mexia seu café em silêncio, ergueu os olhos. Por que você não pergunta a ela, querido? Vocês parecem tão próximos ultimamente. O veneno em sua voz era palpável. Naquela tarde, quebrei nossa rotina e fui até o flat sem avisar. Encontrei Isabela ao telefone falando em francês. Quando me viu, desligou rapidamente. Não sabia que você falava francês, comentei, tentando soar casual. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, mon amour, ela respondeu com um sorriso enigmático. Como o caso das joias do Museu Nacional. O sorriso dela vacilou por um segundo, tão rápido que depois me perguntei se não tinha imaginado. Ah, isso, uma história mal contada. Pessoas invejosas tentando manchar minha reputação. Ela se levantou, deixando o hobby de seda deslizar por seus ombros. Você não veio até aqui para falar do passado, veio? E assim, mais uma vez, meus questionamentos se perderam entre lençóis de 400 fios e promessas sussurradas. Foi nessa época que comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Isabela. Ligações misteriosas, encontros cancelados de última hora, pedidos cada vez mais frequentes por empréstimos para projetos artísticos. São só 10.000, ela dizia. Para comprar materiais especiais da Europa, você não confia em mim? E eu, já completamente envolvida em sua teia, transferi o dinheiro sem questionar. O golpe final veio numa quinta-feira chuvosa. Helena havia viajado para São Paulo visitar a irmã, ou pelo menos foi o que disse. Lucas estava ocupado com a expansão da joalheria e Marina mergulhada em seus estudos. Isabela apareceu no meu escritório no fim do expediente. Precisamos conversar, ela disse sem seu habitual sorriso. Aconteceu algo? Recebi um convite para coordenar um projeto de restauração em Paris. É a oportunidade da minha vida. Senti o chão sumir sob meus pés. Por quanto tempo? 1 ano, talvez mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Venha comigo, ela disse finalmente. Como? Venda sua parte na joalheria. Podemos começar uma vida nova em Paris. Sem mentiras, sem encontros furtivos. Você está louca? Tem uma família, uma empresa. Você tem uma prisão dourada, ela cortou. E agora tem a chance de se libertar. Naquela noite não dormi. Fiquei andando pela casa vazia, olhando fotos antigas. Eu aos 25 anos no dia do meu casamento com Helena. O nascimento de Lucas. Marina em sua primeira comunhão. Momentos que pareciam pertencer a outra vida, outra pessoa. Na manhã seguinte liguei para meu advogado. Quero vender minha parte na joalheria, disse, as palavras saindo como uma confissão. Tem certeza, Dr. Marcelo? São 3 gerações. Tenho. O processo foi mais rápido do que esperava. Lucas, sempre pragmático, organizou uma reunião de emergência do conselho. Helena não apareceu, soube depois que ela estava internada, teve um colapso nervoso quando soube da notícia.
O Senhor está destruindo essa família, Lucas disse, sua voz tremendo de raiva contida. Marina nem me olhava mais. Em 2 semanas, estava feito. Vendi minha parte por um valor abaixo do mercado. Para facilitar a transição, justifiquei. Na verdade, queria acabar logo com aquilo. Isabela e eu nos encontramos no aeroporto numa manhã de segunda-feira. Ela usava um vestido verde como no dia em que nos conhecemos. Pronto para nossa nova vida? Perguntou, entrelaçando seus dedos nos meus. Assenti, incapaz de falar. Havia deixado uma carta para Helena e os filhos. Palavras vazias tentando explicar o inexplicável. O voo para Paris foi longo. Isabela dormiu a maior parte do tempo, sua cabeça apoiada em meu ombro. Eu fiquei acordado, assistindo o rio desaparecer sob as nuvens, levando consigo 50 anos da minha vida. Nosso apartamento em Paris ficava no Marais, um bairro histórico cheio de galerias de arte. Era pequeno, mas Isabela insistiu que tinha charme. É temporário, ela garantiu. Assim que o projeto começar, poderemos procurar algo melhor. 1 semana se passou. 2. 1 mês. O projeto nunca começou. Houve um atraso na documentação, ela explicava. Problemas burocráticos, você sabe como são os franceses. Enquanto isso, nosso dinheiro, meu dinheiro escoava rapidamente. Isabela tinha gostos caros, restaurantes estrelados, roupas de marca, exposições exclusivas. Foi numa dessas noites, voltando mais cedo de uma caminhada solitária, que a encontrei ao telefone. Falava em português, não francês. Está tudo conforme o planejado, ela dizia. Ele não desconfia de nada. Sim, a transferência para a conta nas Ilhas Cayman já foi feita. Fiquei parado à porta, meu mundo desabando pela segunda vez. Quando ela me viu, seus olhos verdes se arregalaram por um momento. Depois, aquele sorriso familiar voltou aos seus lábios. Amo, amor. Você não deveria ter ouvido isso. Ela disse essas palavras com a mesma naturalidade com que pediu um café pela manhã. Como se não tivesse acabado de destruir o último fragmento da minha dignidade. Quanto? Perguntei, minha voz irreconhecível até para mim mesmo. Quanto você roubou? Isabela acendeu um de seus cigarros franceses, se acomodando na poltrona como uma atriz se preparando para sua grande cena. Quase tudo, respondeu, soltando a fumaça lentamente. Mas veja pelo lado positivo. Você ainda tem esse apartamento alugado por mais 3 meses. A gargalhada que saiu da minha garganta deve ter assustado os vizinhos. Era o som de um homem que finalmente entende que foi o protagonista de sua própria destruição. Por quê? Por que não? Um homem rico, entediado com sua vida perfeita, desesperado por uma última aventura. Você praticamente implorou para ser enganado, Marcelo. Ela se levantou, pegando sua bolsa Hermès, comprada com meu dinheiro, é claro. Sabe qual foi seu maior erro? Acreditar que uma mulher de 28 anos realmente se apaixonaria por um cinquentão em crise de meia-idade. Cada palavra era uma punhalada, mas ela não havia terminado. O caso das joias do Museu Nacional. Sua filha estava certa. Eu troquei peças originais por réplicas perfeitas. Ninguém nunca descobriu. Assim como ninguém vai descobrir para onde foi o dinheiro do grande Marcelo Vasconcelos. Vou denunciar você. Outro sorriso, desta vez quase maternal em sua condescendência. E dizer o quê? Que foi enganado por sua amante, que abandonou sua família, vendeu uma empresa centenária e fugiu para Paris por amor. Você já pensou no escândalo? No que seus filhos vão passar? Ela caminhou até a porta, parando apenas para um último golpe. Aliás, Helena sabia. Não sobre o golpe, claro, mas sobre mim. Ela me procurou 1 mês antes de virmos para Paris. Ofereceu dinheiro para eu me afastar. Eu recusei. Já tinha planos maiores em mente. Sabe o que ela disse? Ele vai destruir tudo por você. E quando perceber o erro, será tarde demais. Sua ex-mulher é mais inteligente do que você imagina. A porta fechou suavemente atrás dela, com a mesma elegância que Isabela mantinha em tudo que fazia. Fiquei ali, em pé no meio daquela sala estrangeira, sentindo o peso de cada uma de minhas escolhas. Passei a noite bebendo conhaque e tentando ligar para números que não existiam mais. O celular de Isabela estava desligado. As contas bancárias, quando consegui acessar,
estavam praticamente zeradas. Havia apenas o suficiente para uma passagem de volta ao Rio, seu último ato de generosidade. Na manhã seguinte, com a cabeça latejando e o coração em frangalhos, fiz a única coisa que podia. Comprei uma passagem de volta para casa. Mas que casa? Eu não tinha mais uma. Durante o voo de volta, tentei calcular os prejuízos. Além do dinheiro da venda da joalheria, Isabela tinha conseguido acesso às minhas contas pessoais, investimentos, tudo. Como fui tão cego? Cada empréstimo para projetos artísticos, cada transferência para materiais especiais. Tudo parte de um plano meticulosamente arquitetado. Desembarquei no Rio numa manhã de domingo. A cidade parecia a mesma, mas eu era outro. Peguei um táxi para o único lugar que me restava. Um flat barato em Copacabana, alugado às pressas por telefone. Foi lá, sentado na cama estreita, olhando pela janela para o prédio da joalheria ao longe, que a realidade finalmente me atingiu em toda sua crueza. Não era apenas o dinheiro, era minha vida inteira que havia escorrido entre meus dedos como areia fina. Tentei ligar para Lucas. Caixa postal, Marina, número bloqueado. Helena, bem, eu não tinha mais esse direito. Naquela noite, abri o jornal online e vi uma foto que me tirou o resto do ar. Isabela, sorrindo ao lado de um empresário idoso em um evento em São Paulo. A legenda dizia que ela era uma conceituada restauradora de arte e estava noiva do magnata do setor imobiliário, sua próxima vítima. Pensei em tentar alertá-lo, mas ri da ideia no momento seguinte. Quem acreditaria em um velho tolo que jogou tudo fora por uma paixão proibida? E aqui estou eu, 7 anos depois, contando esta história para vocês. Não por autopiedade ou busca de redenção, já passei dessa fase. Conto porque talvez em algum lugar outro homem de meia idade esteja olhando para uma mulher mais jovem e pensando que encontrou sua última chance de felicidade. Para esse homem deixo um conselho. Quando o demônio vier vestido de verde, com promessas de liberdade nos lábios, lembre-se de mim. Lembre-se que algumas gaiolas, por mais douradas que sejam, são nosso único abrigo contra a nossa própria loucura. Helena estava certa, como sempre esteve. Eu destruí tudo por uma ilusão, e quando percebi o erro, era tarde demais. Agora, se me dão licença, preciso terminar de beber esta garrafa de conhaque barato. O único luxo que ainda posso me permitir. Lá fora, a joalheria Vasconcelos continua brilhando, mais forte do que nunca sob o comando de Lucas. E eu? Eu sou apenas uma história que os funcionários mais antigos contam em voz baixa. Um exemplo do que acontece quando o homem respeitável resolve trocar 50 anos de história por 2 meses de paixão. Mas sabem o que é pior? Às vezes, nas noites mais escuras, ainda sinto o perfume de jasmim dela. Dizem que o inferno tem diferentes círculos. O meu tinha o formato de um apartamento conjugado em Copacabana, onde cada manhã era uma nova descoberta sobre até onde um homem pode cair. 3 meses após meu retorno ao Rio, recebi a primeira correspondência da família. Era uma notificação judicial. Helena estava processando para garantir que eu não tivesse acesso à parte que ainda lhe cabia da venda da joalheria. Por incapacidade mental e prodigalidade, diziam os papéis. Em outras palavras, minha ex-mulher estava me declarando oficialmente louco e irresponsável. O pior é que ela estava certa. Contratei um advogado barato. Era o que podia pagar com o que restava das economias que Isabela não conseguiu alcançar. Dr. Sebastião tinha um escritório num sobrado decadente na Lapa e cheirava cigarro paraguaio. Olha, Dr. Marcelo, ele disse, ajeitando os óculos remendados com fita adesiva. Tecnicamente, o senhor ainda tem direitos, mas... O senhor quer mesmo brigar por isso? Sua ex-mulher tem como provar que o senhor dilapidou um patrimônio centenário por causa de... por causa de uma golpista, completei amargo. Ele pigarreou, desconfortável. Exato. E tem mais. Seu filho está preparando um processo para impedir que o senhor use o nome Vasconcelos em qualquer empreendimento futuro. Eles querem proteger a marca. Uma risada seca, que soava mais como um latido. Proteger a marca do próprio pai. Ex-pai, ele corrigiu, e logo se arrependeu ao ver minha expressão.
Desculpe, mas é assim que eles estão te vendo agora. Saí do escritório do Dr. Sebastião e fui caminhando até a praia. Era uma tarde de terça-feira, o céu pesado ameaçando chuva. Sentei na areia, olhando o mar revolto, tão revolto quanto meus pensamentos. Foi quando vi o jornal abandonado na areia. Na coluna social lá estava ela, Isabela, radiante, em seu casamento com um magnata paulista. O vestido branco, que ironia, devia custar mais que meu aluguel de um ano. Arranquei a página do jornal e a guardei. Não por masoquismo, mas como um lembrete constante do meu erro. Todo dia, antes de dormir, olhava para aquela foto. Era meu ritual de penitência. Uma semana depois, recebi outra surpresa. Marina estava noiva. Soube pela mesma coluna social que guardava a foto de Isabela. Minha filha sorria ao lado de um jovem promotor, exatamente o tipo de genro que eu sempre sonhei ter. Tomei um porre homérico naquela noite. Acabei no pronto-socorro com uma intoxicação alcoólica. Quando a enfermeira perguntou quem deveria chamar em caso de emergência, percebi que não tinha ninguém. Foi nesse fundo do poço que encontrei Antônio. Ele era faxineiro no hospital e, por algum motivo, decidiu conversar comigo enquanto limpava o chão do quarto. "O senhor não me parece um bêbado comum", ele disse, esfregando uma mancha particularmente persistente. "Tem um tipo diferente de tristeza no olhar. Talvez fosse o soro na veia, talvez a solidão, mas me vi contando minha história para aquele desconhecido." Ele ouviu tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça ocasionalmente. "Sabe", ele disse quando terminei, "meu pai costumava dizer que todo homem tem direito a uma grande cagada na vida. O problema é quando a gente resolve morar nela." A simplicidade daquela filosofia de chão de hospital me atingiu como um tapa. "E o que seu pai sugeria fazer depois da cagada?" "Limpar a merda e seguir em frente", ele respondeu, erguendo o balde. "Como eu faço aqui todo dia." Ri pela primeira vez em meses. Um riso genuíno que chegou aos olhos. Na manhã seguinte recebi alta e uma ideia. Se não podia mais usar o nome Vasconcelos nos negócios, usaria o que tinha aprendido em 50 anos de joalheria de outro jeito. Comecei a frequentar pequenos antiquários, oferecendo consultoria para a autenticação de joias antigas. No início, ninguém confiava no velho maluco de Copacabana, como me chamavam pelas costas. Mas aos poucos, minha experiência começou a falar mais alto que minha reputação manchada. Num desses trabalhos, conheci Dona Eulália, uma senhora de 80 anos que tinha uma pequena loja de antiguidades em Santa Teresa. Ela havia sido trapaceada por um falso especialista que autenticou várias peças falsas. "O senhor é diferente", ela disse após eu revelar que suas peças mais valiosas eram, na verdade, réplicas bem feitas. Podia ter mentido e cobrado uma fortuna pela autenticação, mas escolheu ser honesto. A ironia não me escapou. Eu, que havia sido enganado da pior forma possível, agora fazia da honestidade meu ganha-pão. Foi através de Dona Eulália que descobri o paradeiro de Isabela. Ela havia aplicado o mesmo golpe no marido magnata, mas dessa vez algo deu errado. O velho tinha amigos poderosos e conexões com a polícia. Isabela estava foragida, provavelmente no exterior. "O senhor quer que eu descubra mais?", perguntou Dona Eulália, que tinha seus próprios contatos no submundo das antiguidades. "Não", respondi, surpreso com minha própria serenidade. Ela já ocupou espaço demais na minha vida. Naquela noite, tirei a foto do jornal da gaveta e a queimei no cinzeiro. Era hora de limpar a merda, como diria o sábio pai de Antônio. Uma sexta-feira, enquanto avaliava um conjunto de broches Art Nouveau na loja de Dona Eulália, ouvi o sininho da porta. Era Lucas. Meu filho, porque apesar de tudo ele sempre seria meu filho, estava mais velho, mais sério. O terno italiano caía perfeitamente em seus ombros e a aliança de casamento brilhava em sua mão esquerda. "Marina vai se casar mês que vem", ele disse sem preâmbulos. "Eu sei. Ela não quer que você vá à cerimônia", assenti, engolindo o nó na garganta. "Mas", ele continuou, "ela vai fazer um jantar pequeno na véspera, só família." Família. A palavra pesou no ar entre nós. "Por que está me dizendo isso, Lucas?"
Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto tão meu que doeu. Porque apesar de tudo, você é nosso pai. E Marina, ela fala que te odeia, mas guarda todas as reportagens sobre seu trabalho com antiguidades. Que trabalho? Sou apenas um velho consultando bugigangas em Santa Teresa. Um velho que está construindo uma nova reputação. As pessoas falam do especialista honesto de Santa Teresa. Sabiam que era você, mas escolheram confiar mesmo assim. Ficamos em silêncio, o peso de 3 anos de mágoas entre nós. O jantar é dia 15, ele disse, caminhando até a porta. Às 20h no apartamento dela. Lucas, chamei antes que ele saísse. Como está sua mãe? Casada de novo, com aquele médico amigo da família, Dr. Roberto. Está feliz. Mais silêncio. Pai, ele disse, a palavra soando estranha após tanto tempo. Aquela mulher, Isabela, ela foi vista na Grécia mês passado, tentando aplicar o mesmo golpe em um armador de navios. Isso não me interessa mais. Ele me olhou longamente como se me avaliasse. Sabe que foi melhor assim? Se ela não tivesse te roubado, você continuaria vivendo aquela mentira. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo verdadeiro. As palavras de Lucas me perseguiram pelos dias seguintes. Algo verdadeiro. Que ironia. Precisei de uma mentira monumental para finalmente encontrar a verdade sobre mim mesmo. O dia 15 chegou com uma chuva fina, típica do Rio. Vesti meu único terno decente, já não tão decente assim, e peguei um táxi até o Leblon. O prédio onde Marina morava era exatamente o tipo de lugar que eu teria escolhido para ela em outra vida. No elevador, meu reflexo no espelho me encarava. Cabelos completamente brancos agora, rugas mais profundas, olhos que carregavam o peso de cada escolha errada. Mas havia algo diferente também. Uma dignidade que o dinheiro não podia comprar. Toquei a campainha às 20h em ponto. A pontualidade sempre foi minha marca registrada na antiga vida, e agora era uma das poucas coisas que me restavam do antigo Marcelo Vasconcelos. Foi Helena quem abriu a porta. O tempo havia sido gentil com ela, ou talvez fosse a felicidade ao lado do Dr. Roberto, que estava logo atrás, uma mão protetora em seu ombro. Nos seus olhos não havia mais aquela mágoa cortante, apenas uma espécie de pena distante. Boa noite, Marcelo, ela disse formal. Entre. A sala estava decorada com um gosto que reconheci imediatamente. Era o mesmo que Helena havia me ensinado a apreciar ao longo de nossos 25 anos de casamento. Marina sempre foi uma boa aluna. Minha filha estava na varanda, de costas para a sala, conversando com seu noivo. Quando se virou, nossos olhos se encontraram pela primeira vez em 3 anos. Pai, ela disse, a palavra saindo como se machucasse sua garganta. Caminhei até ela, mantendo uma distância segura. Seu noivo, Paulo, se não me engano, nos deixou sozinhos com uma descrição educada. Você está linda, foi tudo que consegui dizer. E estava mesmo. Tinha os olhos da mãe, mas meu sorriso, quando sorria, o que não aconteceu naquela noite. Lucas disse que você está trabalhando com antiguidades, ela comentou, olhando para a cidade lá embaixo. Sim. Não é exatamente a joalheria Vasconcelos, mas pelo menos é honesto, ela cortou e sentiu o golpe. O jantar foi um exercício de civilidade forçada. Dr. Roberto tentava preencher os silêncios constrangedores com histórias do hospital. Lucas falava sobre a expansão da joalheria, agora com filiais em São Paulo e Brasília. Helena observava tudo com aquele olhar que conheci tão bem, calculando danos, medindo palavras. Foi durante a sobremesa que Marina finalmente explodiu. Por que você veio? A pergunta cortou o ar como uma navalha. Todos os olhares se voltaram para mim. Porque você é minha filha, respondi simplesmente. Filha? Ela riu, amarga. Você abandonou sua filha por uma vagabunda que tinha idade para ser sua filha. Marina. Helena tentou intervir. Não, mãe. Ele precisa ouvir. Sabe quanto tempo fiquei na terapia? Sabe quantas vezes tive que explicar para as pessoas porque meu pai, o respeitável Marcelo Vasconcelos, fugiu para Paris com uma golpista? Suas palavras eram balas, e eu merecia cada uma delas. Você tem razão, disse colocando o garfo ao lado do pudim intocado.
Eu destruí nossa família, traí a confiança de todos, joguei fora 50 anos de história por uma ilusão, e vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Culpa, ela continuou. Culpa não paga as noites que a mamãe chorou. Não apaga os olhares de pena que recebemos, não. Chega, Marina. A voz de Lucas cortou o ar. Ele já perdeu tudo. Até quando vamos cobrar o mesmo erro? Até quando doer menos? Ela respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi então que Paulo, seu noivo, fez algo inesperado. Tirou uma pequena caixa do bolso e colocou na mesa à minha frente. Marina me contou sobre os anéis de família, ele disse. Como cada noiva Vasconcelos usava um anel específico no casamento. Sei que você não pode mais participar oficialmente da cerimônia, mas... Abri a caixa com mãos trêmulas. Era uma réplica perfeita do anel que minha avó usou em seu casamento, que depois foi de minha mãe e então de Helena. Não é o original, Paulo continuou, mas pensei que talvez o senhor pudesse autenticá-lo, como especialista. O silêncio que seguiu tinha o peso de 3 gerações. Peguei minha lupa, a única ferramenta que sobrou dos meus dias de joalheiro, e examinei a peça minuciosamente. Era um trabalho excepcional. É uma réplica muito bem feita, disse finalmente. Mas tem um pequeno defeito aqui. Apontei para um detalhe microscópico na cravação. O original tinha uma marca específica neste ponto. Posso consertar isso para você. Marina me olhou pela primeira vez sem raiva. Você faria isso? É o mínimo que posso fazer, se você permitir. Ela assentiu, quase imperceptivelmente. Naquela noite, voltei para meu apartamento conjugado sentindo algo diferente. Não era perdão, ainda era cedo demais para isso. Não era redenção. Alguns erros são grandes demais para serem redimidos. Era algo mais simples e talvez por isso mesmo mais verdadeiro. Era uma pequena chance de fazer algo certo. Na semana seguinte, passei horas debruçado sobre aquele anel. Cada detalhe, cada ajuste era uma forma de dizer o que as palavras não conseguiam. Quando terminei, era impossível distingui-lo do original. Entreguei o anel a Marina 2 dias antes do casamento. Ela não disse nada, apenas assentiu. Mas quando a vi na foto do casamento no jornal, usando o anel que eu havia ajustado, entendi que algumas pontes, mesmo quebradas, podem começar a ser reconstruídas. Não fui ao casamento, claro, mas Lucas me trouxe uma fatia do bolo e uma foto. Nela, Marina sorria, radiante, o anel brilhando em sua mão. No verso, com sua letra delicada, estava escrito: Obrigada pelo anel, pai. 3 palavras, um pequeno começo. Dizem que o tempo cura todas as feridas. Mentira. O tempo apenas nos ensina a viver com as cicatrizes. Hoje, 3 anos após o casamento de Marina, minha vida se resume a uma rotina simples. Ainda moro no mesmo apartamento, conjugado em Copacabana, embora agora ele pareça menos um castigo e mais um lar. As paredes estão cobertas de fotos de joias antigas, meu pequeno museu particular de memórias alheias. Foi numa manhã de quinta-feira que o telefonema chegou. Lucas, sua voz tensa do outro lado da linha. Pai, precisamos de você na joalheria. Como? Apareceu uma coleção antiga, peças da década de 20. O comprador exige uma autenticação especializada. E você é o melhor no ramo agora. Engoli em seco. Voltar à joalheria Vasconcelos, o lugar que foi meu reino e meu calvário? Tem certeza, filho? Absoluta. Marina também acha que é uma boa ideia. Marina, minha filha agora estava grávida de 6 meses. Eu soube através de Helena, que começou a me ligar ocasionalmente depois do casamento. Conversas curtas, formais, mas sem a antiga amargura. Estarei lá amanhã, respondi. A noite foi longa. Fiquei olhando para o teto, lembrando da última vez que estive naquele prédio. O mezanino onde Isabela trabalhava. O escritório onde tomei a decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, vesti meu melhor terno. Agora tenho 3, todos comprados com o dinheiro honesto do meu trabalho com antiguidades. O táxi parou em frente ao prédio imponente da Vasconcelos Joalheiros. Bem-vindo, senhor Marcelo, disse o porteiro. O mesmo de 20 anos atrás, agora com cabelos brancos como os meus. O interior da loja havia mudado. Lucas modernizou tudo.
mas manteve aquele ar de tradição que sempre foi nossa marca. Na parede, os retratos de meu pai e meu avô ainda estavam lá. O meu havia sido removido, claro. Por aqui, pai. Lucas me guiou até uma sala nos fundos. Sobre uma mesa de luz, várias peças antigas estavam dispostas cuidadosamente. Colares, broches, tiaras, um tesouro em platina e diamantes. São da família Mendes Vieira, explicou Lucas. Eles querem vender a coleção inteira, mas precisam de um laudo de autenticidade. Peguei minha lupa e comecei o trabalho. Meus dedos reconheceram imediatamente os padrões de cravação da década de 20. As marcas específicas dos ourives da época. Era como voltar para casa depois de um longo exílio. Esta peça, apontei para uma tiara, foi feita por Antônio Reis. Veja a assinatura aqui, quase imperceptível. Ele trabalhou para sua bisavó, sabia? Lucas se inclinou, interessado. Por um momento, éramos apenas pai e filho compartilhando um conhecimento precioso. Passei a manhã inteira examinando cada peça. Quando terminei, tinha certeza absoluta. Toda a coleção era autêntica, exceto. Este broche, mostrei a Lucas, é uma réplica. Muito bem feita, mas ainda uma réplica. Como pode ter certeza? Pela técnica de cravação. É perfeita demais para a época. Nos anos 20, havia pequenas imperfeições que hoje consideraríamos erros, mas que eram marca registrada dos artesãos. Lucas me olhou com uma expressão que não via há anos. Orgulho. Sabe quem fez esta réplica? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Isabela, ele respondeu, confirmando minha suspeita. Descobrimos que ela vendeu várias peças falsas para a família Mendes Vieira antes de tudo. Ela era boa, tinha talento real, mas preferiu usar esse talento para destruir vidas. Ficamos em silêncio, o peso daquela verdade entre nós. Pai, Lucas hesitou. Você soube? Ela foi presa na Grécia mês passado. Não quero saber. Mas o que ela fez ou deixou de fazer não me interessa mais. Tenho coisas mais importantes para me preocupar agora. Como que? Tirei do bolso um pequeno embrulho, como o chocalho de prata que estou fazendo para meu neto. Lucas pegou o pacote, surpreso. Marina te contou? Não, mas ainda conheço o brilho nos olhos de uma Vasconcelos grávida. É igual ao da minha mãe, ao da sua mãe. Ele abriu o embrulho. O chocalho tinha um trabalho delicado com pequenos detalhes em filigrana. Fiz nas horas vagas, na oficina que montei em casa, expliquei. Não é uma joia Vasconcelos oficial, mas é perfeito, ele interrompeu. Marina vai amar. Você acha? Tenho certeza. Ela sente sua falta, pai. Do jeito dela, mas sente. Naquela tarde, quando terminei o laudo da coleção Mendes Vieira, Lucas me convidou para um café. Sentamos na mesma confeitaria, onde anos atrás, Isabela havia me falado sobre sua avó que largou tudo por amor. Engraçado, comentei olhando pela janela, como as histórias se repetem de formas diferentes. Como assim? Sua avó largou tudo por amor e construiu uma vida nova. Eu larguei tudo por uma ilusão de amor e tive que reconstruir os destroços. Lucas bebeu seu café em silêncio. Sabe, pai, às vezes penso que você precisava passar por tudo isso. Por quê? Porque o homem que você era antes, aquele Marcelo Vasconcelos perfeito, sempre correto, sempre no controle, ele não era real. Era uma personagem que você criou para agradar a todos. E olha onde isso me trouxe. Trouxe você de volta para si mesmo. O pai que faz chocalhos de prata nas horas vagas é muito mais verdadeiro que o empresário que nunca errava. Naquela noite, voltando para meu pequeno apartamento, parei na praia. O mar estava calmo, refletindo as luzes da cidade. Pensei em todas as vidas que vivi. O filho exemplar, o marido perfeito, o empresário respeitável, o amante apaixonado, o velho tolo e agora simplesmente eu. 3 dias depois recebi uma mensagem de Marina. O chocalho é lindo. Obrigada. Quer vir jantar no domingo? Vou fazer aquele macarrão que você me ensinou quando eu era pequena. Respondi imediatamente. Claro. Leva sobremesa? Pudim de leite, como antes. Como antes. Mas diferente. Porque agora não há máscaras, não há personagens a interpretar. Apenas um pai imperfeito, uma filha machucada e a possibilidade pequena, mas real, de um recomeço.
É isso que aprendi nesses 7 anos. Que o amor verdadeiro não é uma paixão avassaladora que destrói tudo em seu caminho. É algo mais simples e mais difícil. É um chocalho de prata feito à mão. É um pudim de leite no jantar de domingo. É aceitar que algumas cicatrizes nunca vão sumir, mas que podemos aprender a viver com elas. E Isabela? Bem, às vezes ainda sonho com seus olhos verdes. Mas não são mais pesadelos. São apenas lembretes de que às vezes precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos.